O primeiro assunto que me traz essa tribuna aqui, senhor presidente, diz respeito ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Durante o governo anterior do presidente Fernando Henrique, o Brasil se tornou signatário do chamado TNP. Mais do que isso, anteriormente, quando da elaboração da Carta Constitucional de 88, o Brasil inscreveu no mais alto nível dos compromissos a não utilização da energia nuclear para fins que não fossem pacíficos. Num exemplo, sem sombra de dúvida, de compromisso, de correção, de preocupação com a paz. O Brasil também, além de signatário, tem sido absolutamente exemplar em todas as verificações, em todas as fiscalizações feitas através da agência internacional que faz o controle da energia atômica e que tem sede na Organização das Nações Unidas. Mas agora, senhor presidente, há uma nova iniciativa feita por esse órgão da ONU, que é o chamado aditivo, ou também conhecido como TNP2. O aditivo, ele visa, sobretudo, a trazer novas restrições, a trazer, sobretudo, novos processos de fiscalização, tendo por base o desenvolvimento da tecnologia nuclear. Eu sou daqueles que acreditou que o juízo final se iniciaria exatamente através de um hecatombe nuclear. Mas esses tempos passaram. E hoje, quando a gente fala em juízo final, presidente, a gente fica pensando, evidentemente, na possibilidade de um cataclisma ambiental. É isso que nós pensamos. Mas, entretanto, e isso é verdade, nós temos um retorno, ainda que algo não perceptível, ainda que algo sem os tons de dramaticidade que teve nos anos 60 e nos anos 70, da questão nuclear. Diversos países, ao arrepio de todos os acordos e acertos internacionais, se encontram em vias ou já detêm a tecnologia da bomba atômica. Caso específico do Estado de Israel, caso específico do Paquistão, caso, talvez, em que isso esteja a se dar, que é o caso do Irã. Então, nós temos, de certa medida, uma espécie de retomada da tensão relacionada a esse tema, que, evidentemente, é o tema que nos leva à máxima preocupação, porque envolve a própria continuidade da espécie humana sobre a face da Terra. Pois bem, senhor presidente, recuperando o que dizia, o chamado Tratado adicional, ou o aditivo do TNP, ele visa a fazer um ajuste entre os mecanismos de controle e fiscalização e as novas tecnologias desenvolvidas ao longo desse período. Entretanto, senhor presidente, é preciso alertar ao fato que as potências signatárias do primeiro Tratado de Não Proliferação Nuclear tinham o compromisso de, em contrapartida aos países signatários não detentores do ciclo atômico para fins efetivamente não pacíficos, esses países, em contrapartida desses países que então não tinham ainda o artefato atômico e o seu não desenvolvimento, esses países centrais, ou tidos como países atômicos, eles fariam um processo de redução dos seus arsenais nucleares. Pois bem, passado esse período, não existe essa redução nos termos em que foi proposto pelo TNP. Os países centrais continuam, em grande medida, com seus arsenais atômicos. Se eles não têm o número, a quantidade de ogivas, de artefatos nucleares anteriores, é porque hoje ocorreu uma redução, mas se ampliou a letalidade desses artefatos. Então você tem um salto de qualidade, reduz a quantidade, mas passa a ter um poder de destruição muitas vezes maior. E esses países agora mobilizam a própria organização e através da agência de controle da ONU para que nós assinemos o adicional. Na verdade, isso visa a impedir que os nossos países, e o Brasil em particular, possa ter o desenvolvimento de tecnologia atômica para fins pacíficos. Isso, portanto, é inaceitável. E nós aqui não podemos nos dividir entre uma visão de cunho diplomático,
de que, se nós assinamos, ampliamos a credibilidade, até porque nós não temos nenhum déficit, senhor presidente, em termos de credibilidade nesse terreno. Mas se trata, sobretudo, de exigir a contrapartida dos países signatários, potências nucleares, que não estão cumprindo com a sua parte. Então, nesse sentido, o posicionamento que ora vem sendo defendido pelo Ministério da Defesa nos parece absolutamente consentâneo com todos os compromissos assumidos pelo Brasil, que, volto a dizer, tem sido exemplar ao longo do tempo e ao longo dos governos no que diz respeito ao controle exatamente dessas questões referentes ao ciclo nuclear, o seu não uso para fins que não sejam os fins pacíficos. Segundo ponto, senhor presidente, volto ao tema do pré-sal. Em primeiro lugar, acho que o dito ou chamado recuo do senhor presidente da República foi aqui bastantemente louvado, inclusive por membros da oposição. Eu, entretanto, confesso, não encontro nenhum motivo para aqui louvar esse dito ou propalado recuo, na medida que nós continuamos com um prazo absolutamente exíguo, agora feito de comum acordo, não mais através da imposição da urgência constitucional, mas a verdade é que nós continuamos com um tempo que é absolutamente deficitário para decidir sobre questões como o modelo, como a divisão dos royalties, como a questão do fundo social, como as outras questões referentes a esse tema e que diz respeito não apenas à atual, mas às futuras gerações. Eu acho que nós precisamos de mais tempo para decidir a respeito disso e, para mim, não faz nenhum sentido esse assodamento. Quando nós vamos ter os primeiros resultados concretos a respeito desse tema daqui a 15, 16, talvez mais anos, e que, efetivamente, esses impactos eles serão duradouros e se prolongarão pelas futuras gerações. Por fim, senhor presidente, vou voltar a um tema que é a questão do senhor Daniel Dantas. Quando nós estávamos no ápice do caso Daniel Dantas, a Polícia Federal se viu sem condições de quebrar o código-fonte, deputado Nilson Mourão, que foi apreendida na casa do banqueiro Daniel Dantas. Nós, então, fizemos uma petição à Polícia Federal para que esses HD, ou seja, discos rígidos, eles fossem enviados aos Estados Unidos, tomando por base um acordo que nós temos com o governo americano e que, inclusive, foi utilizado na CPI do Banestado com bons resultados. Efetivamente, a Polícia Federal assim o fez e nós aqui, mais uma vez, louvamos ela tê-la feito isso. Entretanto, de lá para cá não temos nenhuma informação. Passados são mais de 6 meses e será possível que os Estados Unidos, que através do Conselho de Segurança tem o depósito de todos os códigos-fontes produzidos nos Estados Unidos e, inclusive, fora dos Estados Unidos, não tem, através do seu braço, que é o FBI, condições de ter feito até aqui a quebra desse código-fonte. Vamos enviar um pedido de informações, não é, à Polícia Federal, através do Ministério da Justiça, deputado Nilson Mourão, e vamos esperar que nós tenhamos uma resposta de que, efetivamente, nós possamos ter a quebra desses códigos-fonte para saber o que efetivamente se encontrava lá e que pode ser simplesmente decisivo para o andamento dos inquéritos e, evidentemente, o estabelecimento das responsabilidades nos crimes nos quais o banqueiro Daniel Dantas esteve envolvido. Por fim, concluo com uma nota local. Garanhuns, que, aliás, é a cidade de origem do presidente da República, está estarrecida com o escândalo. O prefeito da cidade simplesmente licitou, empenhou, pagou a construção de uma ponte que não existe. O vereador do nosso partido, Sivaldo Albino, denunciou essa falcatrua, que efetivamente, embora nós saibamos que existe hoje, infelizmente, no Brasil, graves enfim, casos de corrupção que devem ser combatidos, mas eu diria que é um tanto ou quanto inusual que um executivo, ele licite, empenhe e pague uma obra que simplesmente não existe. Então, nós esperamos que o Ministério Público, a Justiça, a Câmara de Vereadores, tome providências a esse respeito e resta aqui, mais uma vez, louvar o papel desse vereador, bravo vereador do nosso partido, o Partido Popular Socialista, o vereador Sivaldo Albino, que se ouve muito bem no exercício da sua função de fiscalização que lhe é atribuído pela Câmara e pelo povo
da cidade de Garanhuns, do nosso estado.